Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje recebemos aqui no estúdio da Record o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Secretário, um prazer tê-lo conosco, obrigado por aceitar nosso convite. Grande prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Secretário, não dá para a gente não conversar sobre a saída do ministro Ricardo Lewandowski, muito recente, e é algo que pegou muitos brasileiros de surpresa, mas imagino que ao governo não e também a vocês que atuavam na linha de frente junto dele também não. Era algo já planejado? Em que momento se chegou à conclusão de fato de que essa saída era inevitável nesse início de ano? Acho que estava um pouco previsto, o ministro já vinha dando alguns sinais de que o projeto estava chegando ao final. No final do ano ele sinalizou fortemente que talvez deixasse o governo no começo do ano, entendia que o trabalho tinha se encerrado, que o ciclo havia se encerrado, e ele resolveu sair aí já no mês de janeiro, enfim, deixando, na nossa visão, um legado importante aí para o governo e para o Brasil, na justiça e na segurança pública. O senhor assumiu a secretaria em 2024 e anunciou que ficaria até fazer a transição com um novo secretário que deve ocorrer aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Como o senhor avalia esse período em que o senhor ficou à frente da secretaria? Quais foram os principais projetos, os maiores desafios e que balanço o senhor faria dessa atuação? Olha, primeiro, numa perspectiva pessoal, um período riquíssimo. Eu diria, quando me perguntam, falam, você gostou? Eu digo, adorei. Foi muito interessante sob o ponto de vista pessoal, em termos de crescimento, em termos de entender a dinâmica do Poder Executivo, de conhecer, não conhecer em termos... conhecer o Brasil e suas desigualdades e suas questões, notadamente sob a perspectiva da segurança pública. Então, foi realmente um momento muito rico, tem sido um momento muito rico. Agora, muito feliz sobre certo aspecto, também sobre outro aspecto, porque tínhamos um planejamento, quando aqui chegamos, viemos com uma proposta, com um planejamento, e eu diria que hoje esse planejamento está aí na casa de 80%, 85% cumprido, com políticas públicas entregues, com políticas públicas funcionando. Muitas delas não aparecem, não são muito visíveis, não têm visibilidade suficiente, talvez até por alguma questão de comunicação nossa, sem sombra de dúvidas, mas porque são estruturantes. Mas o trabalho que se fez, que nós conseguimos fazer na Senasp, com toda a equipe, sob o comando do ministro Lewandowski, junto às forças policiais, eu tenho muita convicção e tenho tido os melhores retornos, ou seja, nós avançamos bastante na integração, na estruturação, no financiamento e em especial nos resultados, porque são toneladas de drogas apreendidas, redes funcionando. Eu diria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, realmente agora ele é uma realidade nas forças policiais brasileiras. Até interessante o senhor citar o SUSP, porque sempre foi um desejo do ministro Ricardo Lewandowski que ele tivesse a mesma capilaridade do SUS, algo que o presidente Lula também desejava, e óbvio que para isso há uma estrada a se pavimentar. Mas o senhor vê que há possibilidade, quanto que se caminhou nesse sentido de transformar o SUSP numa espécie de SUS da segurança pública? É interessante, quando fui convidado, primeira coisa, peguei a lei do SUSP, falei, agora eu tenho que mergulhar nisso aqui, né? E você percebe que a lei de 2018, o eixo central dela é a integração entre as forças. E aí a gente percebe que o Brasil continuava, não obstante a lei, trabalhando de forma isolada, 27 unidades com suas forças, cada unidade trabalhando de forma isolada. Exato. As polícias federais trabalhando ainda de forma isolada, havia ali o embrião das FICOS quando eu cheguei, e de lá para cá potencializamos as FICOS, o Ministério financiou o aumento das FICOS, muitas operações quase que diárias, né? O ano passado, todos os dias eu recebia no meu WhatsApp logo cedo 3, 4 operações das FICOS em todo o Brasil. FICO, para o telespectador, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, ou seja, Polícia Federal trabalhando com o Ministério Público Estadual, com Polícia Militar Estadual, Polícia Civil Estadual. Então, ações integradas. Uma verdadeira força-tarefa mesmo. Verdadeira força-tarefa. Nós, trazendo aquela tradição de Ministério Público, eu aprendi a trabalhar em rede, né, com os GAECOS, lá no Ministério Público de São Paulo, na tutela coletiva, rede de apoio ao idoso, ao menor, eu disse... Nós temos que criar redes, e a primeira rede que nós criamos em 2024 foi a RENORCRIM, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Então, trouxemos todas as delegacias especializadas dos
do Brasil, das 27 unidades. Fizemos 3, 4, 5 encontros em Brasília, criando sinergia, criando uma verdadeira rede entre elas, que não se conversavam. Incorporamos os GAECos, dos Ministérios Públicos. Incorporamos a Polícia Federal, através das FICOS. E isso aconteceu já no meio do ano passado. E hoje ela é uma realidade. Então, quando a gente pega o relatório e vê quantas operações emergiram dessa rede nacional de combate às organizações criminosas, a gente percebe que o SUSP funciona. Porque quando eles se integram, aumenta de forma significativa o número de operações. A gente vai falar um pouco mais sobre a sua atuação ali na questão de toda a segurança pública do Brasil, mas um ponto muito delicado é que o Ministério sempre teve aquela conversa, mesmo antes da sua chegada, de dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. Isso acabou não acontecendo durante a gestão do ministro Lewandowski, mas muita gente ainda acha que pode acontecer ainda nesse último ano de governo do presidente Lula. Como o senhor vê isso? É possível e isso seria benéfico ou não? Eu sempre fui um entusiasta do Ministério da Segurança Pública. Eu acho que nós precisamos. Tem Ministério da Saúde, tem Ministério da Educação, precisa do Ministério da Segurança Pública. Até para que o SUSP possa efetivamente funcionar na mesma intensidade do Sistema Único de Segurança Pública. Mas eu quero crer, e é uma opinião que eu já expressei, inclusive, ao presidente, que neste momento, faltando aí 10, 11 meses de governo, os investimentos que seriam feitos, seria melhor canalizarmos para o Ministério da Justiça, para a Senasp, para que a gente pudesse ter resultados mais rápidos, porque até sobre o prisma político, essa é uma vertente, mas mais do que isso, que é a preocupação do presidente, é com as pessoas, com a sensação de segurança das pessoas. Então, eu, neste momento, não criaria num próximo governo, com toda certeza. O Ministério sempre teve algumas prioridades, entre elas a questão que a gente teve amplamente discutida recentemente, que é a PEC da Segurança Pública e também o PL Antifacção, que foram construídos basicamente, principalmente pelo senhor e pelo ministro Ricardo Lewandowski. E que, ao serem levados ao Congresso, tiveram ali uma série de modificações feitas pelos parlamentares que desagradaram alguns, agradaram outros. Qual a sua visão sobre essas modificações? Falando do projeto Antifacção, que eu trabalhei fortemente nele, coordenei o grupo de trabalho, um projeto construído, insisto, não foi construído ali dentro do gabinete do ministro Lewandowski, foi construído com as polícias militares, civis, polícias federais, rodoviárias, Ministério Público, GAECO, Lincoln Gaquia participou da construção do projeto, a universidade, portanto, muito amplo, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse texto saiu, foi exaustivamente discutido, até mais do que eu confesso que gostaria, dentro do Ministério da Justiça, com as outras secretarias, e foi para o Palácio do Planalto, para o Congresso. Ele foi, na minha visão, absolutamente desidratado na Câmara Federal, e aqui eu faço uma crítica, não é ideológica, não é nada disso. A crítica vem da minha experiência de 34 anos operando isso no sistema de justiça, porque eu venho do Ministério Público. Se criar um marco legal de crime organizado, e aí faz com que o operador do direito tenha que trabalhar com 3 legislações, pelo menos, para o combate ao crime organizado. Código Penal, Lei das Organizações Criminosas, Marco Legal do Crime Organizado. Sem contar a Lei das Armas de Fogo, sim, Lei de Drogas, uma salada legislativa, muita coisa, prejudica as interpretações, dá problema de antinomia, ou seja, conflitos entre normas, desproporcionalidade. Então, é muito ruim para o sistema jurídico. Foi para o Senado ajustou, o relatório do senador Alessandro nos deixou muito satisfeitos. Nossa expectativa é que a Câmara mantenha o relatório do senador Alessandro. A PEC Antifacção, a PEC da Segurança Pública, do ministro Lewandowski, ela é estruturante. Qual é a ideia do ministro Lewandowski? É que o Sistema Único de Segurança Pública se consagrasse através de uma coordenação do governo federal. Foi desvirtuada a ideia do ministro, porque quando ele fala em coordenação, que é o que a própria lei diz, se confunde com comando. E coordenação não é comando. Muito pelo contrário, é só a organização para que possa haver ações integradas, para que a gente possa ter o tão sonhado banco de dados, para que a gente possa ter o tão sonhado BO, Boletim de Ocorrências, que seja unificado em todo o Brasil, e para que a gente possa ter uma política nacional de segurança pública. Porque, tenho dito sempre, se tivéssemos
talvez as grandes facções lá de São Paulo e Rio de Janeiro não se tornassem transnacionais. Exatamente. Nós vivemos isoladamente aí durante 2, 3 décadas. A política foi isolada, não havia uma política nacional. Então, essa é a ideia do ministro. Foi também, e aqui eu quero louvar a capacidade de diálogo do deputado Mendonça Filho, porque ele realmente dialogou bastante, mas a versão atual, na nossa visão, na minha em especial, ela é um retrocesso em relação à lei do Sistema Único de Segurança Pública. Então, a nossa expectativa é que a Câmara possa aprimorar e que a gente possa resgatar um pouco da ideia central. Agora, diante de tanto debate que houve para construir essas propostas, né? O senhor pontuou agora tantos órgãos, tantas autoridades do país. Lincoln Gaqui é tão envolvido com o combate a uma das maiores facções que atuam no país. Há um sentimento de frustração com essa desconstrução que houve num certo momento? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é uma frustração que nos preocupa, não só por conta do texto, por conta do desvirtuamento do debate da segurança pública, muito ideologizado, muito politizado. Quanto à segurança pública, e hoje o ministro Wellington já declarou isso, tem que ser uma questão de Estado. Nós temos que sentar, e mais do que isso, temos que olhar para quê? Para a ciência e para as evidências. Não é? O que deu certo? Isso dá certo. O que a ciência fala? Quando a gente pensa na saúde, a gente pensa na ciência. Quando a gente pensa na educação, a ideia é fazer com que as pessoas estudem, com que as pessoas se apeguem ao mundo da ciência, porque é isso que leva o país adiante. Na segurança pública não é diferente. Então vamos deixar de achismo, vamos deixar rede social, vamos pensar em evidência, vamos pensar no que deu certo e no que a ciência está recomendando para que a gente possa retomar territórios, para que a gente possa dar uma sensação de segurança melhor para a população. E isso realmente tem sido muito prejudicado por esse debate ideológico. A segurança pública, aliás, secretário, o senhor sabe melhor do que eu, se tornou um ponto bastante delicado no país, principalmente depois da operação no Rio de Janeiro. Muito se discute, muitos governadores vieram a abraçar esse tema, a tratar desse tema com um pouco mais, eu diria que até de energia, de dedicação. E a gente percebe que, de fato, é um tema que vai fazer muita diferença na campanha eleitoral. Como é que o senhor vê essa questão? Saindo do governo com uma nova gestão que vem aí, um ponto que vai ser amplamente debatido, com todas as dificuldades que o presidente Lula já tem enfrentado sobre o tema, qual é o seu vislumbre para o que a gente vai enfrentar ao longo do ano, principalmente no período eleitoral, sobre discussão acerca da segurança pública? Acho que o governo vai e deve conseguir, através do ministro Wellington, mostrar o que já foi feito e devem vir novas políticas públicas. Acho que tem que avançar. O governo está focado na questão da segurança pública, já entendeu que esse será o foco principal do debate eleitoral. E acho que isso pode vir a qualificar a discussão. Isso é muito importante, porque a população, ao votar, ela precisa entender quais são as políticas corretas. O que é o populismo, o que é aquela coisa de bandido bom, bandido morto, etc. e tal, e o que é realidade, o que é ciência. Não é? Porque, como eu gosto de dizer sempre, não é? Está claro que os últimos 30, 40 anos foram de políticas equivocadas. Não fosse assim, não estaríamos nessa situação de grande insegurança e de facções criminosas transnacionais atuando aqui no Brasil. Então, nós precisamos rever os conceitos e procurar pensar no futuro, insisto, de acordo com a ciência, de acordo com as evidências. Quando se fala em combate ao crime organizado, em combate ao crime de um modo geral, né, fortalecimento da segurança pública, logo se fala em falta de recursos no país. Mas a gente sabe que não é bem assim. O problema não é a falta de recurso, né? É como eles são destinados. O senhor liderou aí a questão toda do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a transferência de verbas do Ministério para os estados. Como é que foi? O que o senhor destaca nessa transferência? O que os estados receberam e deixaram de fazer, por exemplo? Porque dinheiro exatamente não faltou, né? Foi muito interessante porque eu assumi aqui numa segunda-feira, na quinta, eu estava reunido com todos os secretários de Segurança Pública em Florianópolis, na mesma semana. E eles todos levaram à mesa o tema Fundo Nacional de Segurança Pública. Olha, nós não conseguimos gastar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então eu disse a eles, olha, minha tradição é de sentar e discutir. Então, vamos montar um comitê, uma comissão que se transformou na rede interfederativa, um ponto focal por estado, cada um trazendo quais eram os gargalos, o que estava impedindo que esses recursos chegassem na ponta. Essa rede interfederativa foi destravando, nós fomos, inclusive, trabalhando com a expertise com os estados para licitar.
Criamos o Compra-SUSP, que era algo que já existia, mas estava meio esquecido. O Compra-SUSP é muito simples, era algo que a gente já fazia no Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça. Não é? O que a gente compra de forma conjunta? Vamos pegar numa escala maior, não é? E vamos comprar mais barato. Não é? Compra-SUSP é isso. Então, todo mês, todos os estados do Brasil, olha, estou querendo comprar isso, estou querendo comprar aquilo. O Compra-SUSP faz uma ata de registro de preços, então a gente tem conseguido economia na base de 20% a 50% em itens como armamentos, coturnos, fardamentos, motocicletas, veículos e tudo mais, porque compramos em grande escala. O fundo bateu recorde de liquidação. Nos anos de 2024 e 2025, nós liquidamos mais, ou seja, chegou na ponta, virou insumo de segurança pública, mais do que toda a história do Fundo Nacional de Segurança Pública. Né? Então, nós liquidamos 2.800, até então eram 2.400. Né? Então, e o Fundo Nacional tem desde 2018. Portanto, nós fizemos em 2 anos praticamente o que nos fez em 6. E não fomos nós. Fomos nós junto com os estados, Sim. dentro do espírito de cooperação federativa, que é o que o Brasil precisa. O senhor diria, então, que houve, os governadores participaram, os secretários de segurança estaduais, houve uma espécie de união para se levar... Este mérito não é meu ou do ministro Lewandowski ou do governo federal. É o mérito do Brasil, é o mérito do Estado brasileiro, ou seja, dos estados federados e da União. Porque através do diálogo, do debate desinteressado de política, e vamos fazer, porque temos que servir a população, foi a partir daí que nós conseguimos avançar. Muito bem. A gente já continua essa conversa. Eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Record Plus e também no Jornal da Record. E, claro, ainda no JR 24 horas à meia-noite e meia, além das nossas redes sociais. Secretário, falar um pouquinho sobre a questão agora da lei das organizações criminosas, que tem 13 anos. Ela não é tão nova, mas também não é tão antiga. E, se for pensar, a implementação dela é que não tem sido gerida, talvez, da forma que deveria no Brasil. O que o senhor acha que falta para que essa lei funcione e como deveria funcionar aos seus olhos? São os ajustes. A lei antifacção ela vem para reformar a lei das organizações criminosas, para modernizar. Por quê? Porque ela é uma lei ali do início da década passada, 2010, depois 2013. 2013 é o ano em que ela foi modificada a última vez. E o crime organizado se transformou a partir daí. Surgiu a tecnologia, surgiram as fintechs, surgiu o telefone celular com mais força, telefone por satélite, as barreiras territoriais diminuíram, o crime se tornou transnacional, então nós precisamos avançar. O domínio territorial, que era algo que não existia, isso precisa ser tipificado, porque hoje é uma modalidade do crime organizado muito grande, o domínio territorial, a exploração econômica das pessoas e assim por diante. Então, tudo isso precisa ser tipificado. Por isso que é preciso reformar, por isso que nós tem aí a proposta da lei antifacção. A gente ouve muito falar, secretário, sempre que se conversa com algum governador ou secretário de Segurança Pública Estadual, que é praticamente impossível combater o crime organizado com o arsenal que ele possui. Quer dizer, armas de um poder bélico absurdo, muitas vezes de uso restrito, e que essas pessoas, esses criminosos, têm acesso enquanto a polícia não consegue acompanhar o mesmo padrão até de viaturas, né? Enquanto a gente vê que quando esses criminosos vão fazer uma grande operação, atuam com carros de alto nível, de alta performance. Como vencer essa disparidade? É subir para o andar de cima. Começar a olhar o crime organizado no andar de cima. É o asfixiamento financeiro. É saber como está circulando o dinheiro que está sendo usado para comprar os fuzis, para comprar os veículos blindados, para comprar toda aquela questão das barreiras que se cria nas comunidades do Rio de Janeiro. Isso é financiado. A hora que você conseguir efetivamente asfixiar, e nós investimos muito num projeto, que é o projeto CIFRA, Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, que é um trabalho de inteligência muito forte para que a gente entenda como é o fluxo financeiro. Porque aí, e a gente precisa deixar, também não dá para dizer que é só esse tipo de operação, porque muitos falam que carbono oculto é o modelo ideal. Mas só ela não vai resolver. O carbono oculto tem que asfixiar financeiramente para enfraquecer a base
E quando a base está enfraquecida, porque ela não tem dinheiro, ela não tem arma, aí a polícia entra com segurança, com inteligência, com baixa letalidade, porque a letalidade, infelizmente, acontece, a gente não pode fugir, mas com baixa letalidade, mas com mais eficiência. E transformando a realidade. Porque o problema é que nos últimos 30, 40 anos a gente fez operações, foi embora, deixou aquele território lá, não é? E eles vão se fortalecendo. E ninguém se preocupou em saber de onde vinha o dinheiro. É a história de ir lá, fazer a operação espetacular, apreender armas, drogas, prende 10, 20 pessoas, mas essas 10, 20 pessoas saem de lá e já tem outras 30 para substituir. Porque os nossos jovens vêm sendo recrutados nos últimos 20, 30 anos para assumir essas posições. Então a gente precisa interromper esse ciclo. E só vamos interromper quando o dinheiro parar de chegar. Perfeito. Secretário, já a gente vai falar um pouco mais sobre legado, né, do seu trabalho, o que esperar também dessa nova gestão. Bom, o JR Entrevista vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu continuo essa conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Até já. Já estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Secretário, o presidente Lula já anunciou, não só anunciou, como já deu posse também ao novo ministro da Justiça, Wellington César Lima, que substitui o ministro Ricardo Lewandowski. Ele que foi advogado da Petrobras, mas também já atuou no Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff. O que esperar dele? Qual é a visão que o senhor tem sobre essa passagem de bastão? Será que os projetos que o ministro Lewandowski iniciou, ele deve dar continuidade? O que o senhor vislumbra? Conheço muito o Wellington Lima, foi procurador-geral de Justiça da Bahia, Ministério Público da Bahia, colega, portanto. Tenho certeza que fará um belíssimo trabalho. Primeiro, deve, por óbvio, dar continuidade aos projetos, porque estão alinhados com aquilo que o Wellington pensa, eu conheço bastante, e deverá trazer novas perspectivas, é sempre bom, uma nova cabeça, uma nova visão, provavelmente uma nova equipe também. Então, essa renovação é sempre importante para que a gente possa avançar. Então, estou muito confiante, muito feliz com o novo ministro. Tenho certeza que o Brasil ganhará um belíssimo trabalho no Ministério da Justiça sob o comando do ministro Wellington. Bom, ainda não se sabe quem vai substituir o senhor, quem vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas existem alguns nomes aí cotados. O fato é, o que o senhor espera que o futuro secretário leve adiante daquilo que o senhor começou e que legado o senhor imagina que esteja entregando ao Brasil diante desses quase 2 anos, né? Ou mais de 2 anos? Acho que 2 anos. 2 anos, exatamente, né? Em que o senhor esteve à frente da secretaria. Bom, eu acho que o principal legado que nós deixamos é a consagração, vamos dizer assim, da integração que é o eixo central do Sistema Único de Segurança Pública. Acho que as redes que foram construídas, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, Rede Nacional de Narcóticos, a RENARC, Recupera, Rede Nacional de Recuperação de Ativos, estão consolidadas e há uma integração que não existia entre as nossas forças, Receita, COAF, etc. e tal. Acho que tem um legado aqui muito importante, que é o Território Seguro. É um projeto que nós estamos desenvolvendo em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós retomamos um território na região conhecida como Felipe Camarão. Era um território dominado pela facção Comando Vermelho, tinha ali um ciclo econômico, foram 6 meses de um trabalho de inteligência muito bem estruturado, a montagem de um comitê envolvendo as forças locais, mais o Ministério da Justiça, Senasp. A operação aconteceu no dia 15 de outubro, foram mais de 170 presos, toneladas de drogas, armas apreendidas. Esse território hoje está saturado, ou seja, a Polícia Militar está lá trabalhando, estamos na fase da implantação dos serviços, isso tudo feito planejadamente junto com a Universidade de São Paulo, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Direito, a Secretaria Multidimensional de Segurança do Instituto de Relações Internacionais, mais a Faculdade de Direito. Portanto, é um projeto científico, lastreado de evidências em projetos que ocorreram no México, em outros países na Europa, em que a gente espera deixar essa política pública para o Brasil. Estruturamos uma política do governo federal para a retomada de territórios. Lastreado esse trabalho na força do Estado, na inteligência e no resgate da cidadania e da liberdade dessa população. Esse, eu diria, é o projeto que mais me encanta nesses 2 anos. Ele foi construído ao longo desses 2 anos, com muitos estudos, muitos debates, e ele está dando certo em Natal. O desafio agora é fazer com que os serviços lá implantados, que vão de
mediação de conflitos, atendimento ao público por defensoria, Ministério Público e Judiciário, iluminação, asfalto, assistência social, capacitação de jovens, o Ministério entrando aí com a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, para olhar para os jovens, para afastar das drogas, a Senacom levando direitos do consumidor, a SAJU levando o Pronace Juventude, lideranças comunitárias. Então, é uma transformação. Eu digo, me permita aqui rapidamente, esse é um projeto que tem um post de uma moradora desse projeto. Logo depois, né, fizemos a operação 15 de outubro, em dezembro, ela fez um post no Instagram, uma rede social, e ela disse o seguinte: a vida mudou muito por aqui. Antes ouvíamos o barulho dos tiros, dos disparos. Voltamos a ouvir o barulho dos pássaros. Uau. Então, esse é um projeto que a gente espera nacionalizar a partir do governo federal e transformar. Isso é um caminho para a retomada de territórios em todo o Brasil. Claro, não temos ilusão que vamos resolver o Alemão e a Penha com um projeto como esse. Mas ele é um passo inicial para que a gente possa pensar em retomar esses territórios. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão da campanha política e a discussão toda no ano eleitoral que envolve a questão da segurança pública. Obviamente, com a sua saída da secretaria e eventuais aprovações das PECs ou continuidade de projetos como esse que o senhor elencou, podem acabar se transformando em plataforma para palanque político de candidatos. É uma preocupação sua que isso aconteça? Sim, é uma preocupação porque, eu insisto, há uma grande polarização nessa discussão e acho que a ideologia, insisto, ela tem prejudicado o debate. E aí os projetos podem ser desvirtuados, todo mundo quer ser o pai do projeto, porque a sociedade, e com toda razão, está ansiosa por respostas rápidas na segurança pública e muitas vezes a ideia de que a resposta legislativa vai resolver a questão do dia para a noite, e a gente sabe que isso não é verdade, que a gente precisa estruturar as forças, que precisa de trabalho integrado, precisa de equipamento, precisa de inteligência. Nós temos investido bastante em inteligência de segurança pública, inclusive nas fronteiras. Esse é um outro legado que a gente quer deixar. Portanto, a gente tem que escapar desta armadilha. Acho que o debate político é fundamental numa democracia, mas ele precisa ser consistente, não pode ser fake. A gente não pode ideologizar esse debate. Segurança pública é simples. Precisa da força do Estado, claro, precisa, mas precisa de inteligência. Né? Isso é muito importante. Ciência, evidências, é isso. Olha, o legado é impressionante. Nós estamos chegando ao fim desse JR Entrevista e parabéns pelo trabalho que o senhor realizou. É uma pena perder alguém do seu quilate num quadro tão importante como é a segurança pública do Ministério da Justiça. Mas tenho certeza de que é um legado que não morre, né? É algo que o senhor plantou e que certamente será colhido em algum momento ao longo aí dos próximos anos. Plantamos todos em equipe, sob o comando do ministro Lewandowski, que é um trabalho de uma equipe maravilhosa que eu tive a alegria e a graça e a alegria de ter conduzido, foi realmente uma graça divina, vamos dizer assim, deixando aqui margem para expressar minha fé. Mas a verdade é que tive uma equipe maravilhosa do meu lado, então fica o legado, a gente espera ter colaborado um pouquinho para o Brasil melhorar. Então, muita gratidão sempre. Nós que temos gratidão por tudo que o senhor sempre contribuiu também para que nós pudéssemos levar até o nosso telespectador informações tão relevantes do combate à criminalidade, porque é o que de fato interessa ao cidadão de bem. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez por ter vindo fazer essa prestação de contas conosco aqui no JR Entrevista. Muito obrigado, foi um prazer, sempre à disposição. Prazer foi nosso e obrigado a você que esteve conosco. Este foi o JR Entrevista de hoje. A gente se vê no próximo. Até lá.